Sejam bem-vindas mais uma semana a mais um vídeo aqui no canal Fábia Diniz Quilt. Meu nome é Fábia Diniz, sou professora de Quilting Livre e estou nesse projeto de lançar um vídeo por semana para vocês. Se você não assistiu os outros, estão todos aqui no canal. Aproveita e já segue o canal, já curte os vídeos e assistam todos os outros vídeos que eu já deixei. Para o vídeo de hoje, eu selecionei da gente trabalhar e conversar sobre molduras. Então, molduras, estêncil de molduras é uma categoria de estêncil que você vai encontrar lá na minha loja virtual, no site fabiadiniz.com. Você acessa, clica em loja e lá você vai poder ver todos os estêncios. O estêncil de moldura são esses estêncios fininhos, que a gente usa não só para fazer moldura, mas a gente pode fazer também barra. E como eu tenho mostrado aqui para vocês, a maioria dos estêncios é tipo um 3 em 1. Ele tem mais de uma utilidade, né? Então, assim, eu não uso somente para moldura, mas eu posso construir outras coisas, como um preenchimento, às vezes fazer um canto, fazer um bloco. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Mostrar como a gente pode, com um único simples estêncil, construir diversos designs que vão sempre estar enriquecendo o trabalho de vocês. Então, os stencils estão aí para nos facilitar, para ajudar na hora da gente criar um design diferente, na hora da gente diferenciar o nosso trabalho. E durante essa série, vocês vão perceber que eu estou trabalhando na minha máquina, que é uma Hand Quilter, é a Caprida Hand Quilter, é uma máquina que tem um espaço muito bom para trabalhar. Então, essa máquina já está aqui no Brasil. É uma máquina super simples da gente entender, porque ela foi fabricada para fazer o quilting livre. Então, eu tenho um painelzinho que está aqui na minha frente, onde eu posso selecionar se eu quero trabalhar no estilo manual, que seria eu acelerando e empurrando o sanduíche, se eu quero um regulador de pontos. Então, essa máquina ela tem mais de um regulador de pontos. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui na minha mesa 2 sensores. Então, esses sensores, eles captam o movimento do meu tecido e a máquina trabalha conforme o meu tecido é movimentado. Então, ela faz todos os pontos do mesmo tamanho. Então, é uma máquina fantástica, fenomenal. Eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu adoro trabalhar nessa máquina. É só entrar em contato com eles no @handquilterbrasil e conversar com eles. Eu tenho certeza que eles vão passar para vocês todas as informações a respeito da máquina. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar essa moldura, que é o MO0022. Ela é uma moldura muito bonitinha, assim, quando está toda completa, mas é muito fácil de fazer. Então, vou mostrar para vocês e também vou mostrar esse design que eu gosto muito, que eu chamo de abelhinhas, né? Que é um stencil já de preenchimento, de background, né? Que a gente faz todo o fundo. Então, eu vou combinar esses dois nesse vídeo de hoje. Mostrar para vocês por onde vocês vão começar e por onde vocês vão terminar. Então, me acompanhe na explicação, que eu vou mostrar tudo passo a passo para vocês. Bom, já estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai caminhar nesse stencil de moldura, que é o MO0022. Ele é bem geométrico, mas ele é muito gostoso de fazer e muito fácil. Então, eu tenho aqui como se fosse quadrados, mas eu vou desenhar para vocês entenderem. E mais uma vez, eu posso transformar minha moldura, eu posso transformar num stencil de background. Só eu, vamos dizer que eu tenho uma área para ser preenchida, né, para fazer o fundo, o background. Eu vou traçar ele uma vez, depois eu vou pegar novamente, vou traçar ele, olha, dando espaço. O ideal é que a gente mantenha essa distância. Aqui no caso eu tenho 1/4 de polegadas, ou meio centímetro estaria bom. Então, eu traço meio centímetro ou 1/4 de polegada, dou o espaço e coloco ele novamente aqui e assim sucessivamente. Então, eu consigo construir com ele um design, completar tudo, o fundo todo de preenchimento. Então, vou mostrar para vocês, mas antes eu vou mostrar porque eu já fiz aqui no YouTube e tenho ele pronto aqui. Olha que interessante que fica esse design com os quadrados. Então, mostrar para vocês, olha, eu fiz uma moldura toda com esse mesmo stencil aqui. E quando eu for construir o canto,
Eu venho aqui, olha, daqui, a partir daqui eu boto um quadradinho aqui na ponta. Vamos dizer, eu vou colocar 2 aqui, olha, ele tá aqui. Ó, coloquei ele certinho na posição. Aqui eu faço só um quadradinho e já viro ele pro lado de cá, como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu jogo um quadradinho lá no canto e depois continuo a sequência. Então, eu sempre vou colocar esse quadradinho pra frente, olha, eu tenho um quadradinho aqui e um quadradinho aqui. E a gente faz essa virada do canto, e aqui, nesse caso, ele forma esse espaço aqui, sem o quadradinho. Então, eu vou construir no canto, viro e vou pra lá. Nesse um específico aqui, eu fiz a moldura com o stencil com o MO 0022 e fiz o centro com as abelhinhas. Eu chamo esse stencil o stencil das abelhinhas, que é esse aqui. É o BG, também é um de preenchimento de fundo 0017, que também ele traz esse visual muito bonito e é muito fácil, porque eu vou começar e vou terminar num ponto. Então, eu tenho ele aqui, ó, ele é bem tranquilo. Vou explicar para vocês também, ó. Então, se eu transfiro ele uma vez aqui, eu começo aqui, eu faço um Ezinho, dou a volta, faço a parte de trás da abelhinha, o corpinho dela, asinha, asinha, a cabeça, vou para o outro lado, asinha, asinha, e construir a minha abelhinha. Agora, eu vou de novo um sinuoso, um Ezinho, volto, um Ezinho, dou a volta e novamente vou fazendo e vou caminhando tudo e termino aqui. Se eu tenho uma área maior, todos esses stencils que são de preenchimento, eu começo aqui, termino aqui, quero continuar, a próxima vez eu vou pegar o meu stencil, ó, tenho até um outro aqui, ó, eu tô com ele aqui, o próximo eu vou fazer isso, ó, eu vou virar, e aqui eu encaixo, e continuo tudo novamente. Então, eu vou sempre trazendo ele assim, assim, assim e assim. A gente vai sempre batendo de um lado para o outro. Como ele tem linhas sinuosas, se eu colocar ele, fizer ele uma vez aqui e quiser trazer ele para cá, eu tô aqui, mas eu tenho que vir para cá. Por isso que a gente faz essa virada. Então, eu posso fazer essa virada, daqui eu posso emendar e continuar fazendo ele todo. Então, eu vou completando faixas, faixas o tempo todo até concluir ele inteiro. Então, vamos lá que eu vou desenhar para vocês as opções que a gente pode ter com o stencil de moldura 0022. Então, transferi o desenho aqui com a canetinha para vocês verem. E o que eu quero que vocês percebam, eu tenho várias pontes, porque como eu expliquei para vocês, a ponte é o que segura o stencil precisa ter essas pontes. Então, para começar, o que eu queria que vocês tivessem em mente, como se eu estivesse fazendo isso, o próximo, isso. Então, é esse movimento para cima, para baixo, é como se eu estivesse fazendo isso, mas de uma forma quadrada. Então, é esse movimento que eu queria que vocês tivessem em mente antes de começar. Então, vamos dizer que eu tô começando o meu stencil por aqui. Então, eu vou, aqui eu tenho uma ponte, mas eu vou direto. Então, eu vou, sempre formas retas, né? Como se eu estivesse trabalhando quadrados, linhas retas. E vou fazer isso aqui, olha. Construir o primeiro, eu vou descer e vou construir o outro aqui embaixo. Então, quando eu tiver na máquina, vamos direto, tá, gente? Então, vou fazendo, olha, um quadradinho, dou a volta e desço e faço o próximo pro lado de cá. Subi, faço de dentro, faço de fora. Desci, faço de dentro, faço de fora. E a gente é só ir seguindo o caminho que o stencil já dá. Então, por isso que ele se torna um stencil fácil, porque eu não tenho backtracking, eu não preciso ir e voltar em cima daquilo que eu já quiltei. É só, ele vai me empurrando todo o caminho, olha. Eu vou no caminho do stencil. Se a minha moldura é maior, eu trago novamente o stencil aqui, acomodo ele e transfiro quanto for necessário. Então, esse seria a forma simples desse meu stencil. Vamos dizer, ele já é lindo, como eu mostrei para vocês, ele fica lindo no trabalho, fica muito interessante. Mas vamos dizer que vocês querem algo a mais.
Aqui eu posso construir desde molduras estreitas até uma moldura um pouco mais larga. Então, se eu tenho uma moldura mais larga e tenho, vamos dizer que eu tenho uma moldura que vem até aqui e até aqui, mas eu tenho essa sobra de tecido aqui, eu posso vir aqui e construir, olha, encaixei linhas retas. Aí sim eu vou andar em cima do que eu quiltei, eu vou quiltar primeiro o meu barrado, depois eu venho completando, ando para o lado, subo, ando aqui por ele e vou completando linhas retas para fechar essa manta e esse tecido que estão solto por aqui. Então, eu vou usando o próprio lateral daquilo que eu já quiltei para... Aqui eu tô desenhando meio torto, tá, gente? Mas vocês podem fazer toda a marcação dessas linhas retas para ficar tudo bem retinho, bem interessante. Outra opção, se vocês quiserem, então, se eu coloco linha reta para baixo, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou completar com linhas retas. E aí eu fecho tanto a sobra de tecido embaixo como em cima. Outra opção que eu posso fazer, que a gente pode fazer, ele forma um quadradinho em cada um dele. Então, eu posso trazer, eu quilto primeiro a minha moldura, depois eu posso voltar e dentro dos quadradinhos eu posso adicionar algum elemento. Então, eu posso vir aqui fazendo só um sobe e desce dentro do quadradinho e abaixar essa manta. Ando novamente por aqui e vou abaixando. Então, se você decidiu que você quer fazer, abaixar a manta dentro do quadradinho, à medida que você fechou o quadradinho, antes de ir para o próximo, já abaixa essa manta. Então, se eu tô vindo aqui, vamos dizer, eu tô vindo aqui, ó. Tô indo construir o meu quadradinho aqui dentro, fechei o quadradinho. Venho aqui e já fecho ele com um micro quilt só, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Fechei ele, aí sim eu continuo o meu caminho. Vim aqui, vou fechar esse quadradinho. Fechei o quadradinho, entro aqui, preencho ele e aí sim eu continuo. Então, a gente tem opções de brincar. Como ele tem muita linha reta, eu posso também optar por preencher essa parte aqui de fora com alguma coisa como ganchos. Então, eu venho, vou caminhando, vou fazendo meus ganchos e vou fechando para abaixar essa manta em volta aqui dele. Também seria uma opção. Outra opção que a gente já viu aqui, fechei meu quadradinho, eu posso vir aqui, olha, fazer linhas curvas dentro do quadradinho e acrescentar mais um elemento com linhas curvas dentro do quadradinho. Então, isso a gente vai brincando, vai desenhando para descobrir mais opções de quilting, que a gente pode fazer. Então, para esse daqui, eu montei já um sanduíche com duas opções aqui para vocês. Então, nessa opção, eu estou considerando que eu tenho um barrado mais largo, eu já transferi o meu stencil para cá e também já tracei com o gizinho linhas retas. Não precisa ser uma linha reta assim com muito espaço, muito junta. Isso vai depender do que vocês querem. Mas aqui, por exemplo, eu tracei com meia polegada entre uma linha reta e outra. Então, eu posso fazer, se eu achar que preciso dividir, eu venho no meio e coloco mais uma linha reta, tá? E na parte de cima, eu considerei como se isso fosse um preenchimento. Então, eu tracei ele uma vez, dei o espaço, tracei uma segunda vez para mostrar para vocês como ele fica bonito também, esse stencil, como se fosse um preenchimento. E esse daqui que eu já trouxe, já estou mostrando para vocês pronto, eu usei ele fiz um barrado, uma moldura, e no centro eu usei o stencil da abelhinha, que eu expliquei para vocês, ele é muito simples. Então, se eu começo aqui nesse ponto, eu venho andando aqui, olha, faço um looping, vou caminhando, gente, ele vai me empurrando, não tenho que pensar de voltar, de fazer backtracking, ele é direto. Então, ó, faço a cabeça da abelhinha, faço a outra asa, passo para o próximo ezinho, vou acompanhando todo esse sinuoso, faço uma asa, faço a segunda asa, a cabeça e vou construindo o corpinho, olha, ele vai me empurrando para o próximo. Não tem erro, começou, vai até o final, no caso eu terminei aqui, comecei aqui e terminei aqui. Então ele é bem divertido, aqui nesse eu usei com uma linha mesclada,
Então ficou mais interessante ainda. Então posso fazer toda uma colcha, o quilting de uma colcha, todinha ela só com esse stencil, que vai ficar muito divertido, principalmente se for uma colcha de criança, de bebê, fica muito gostoso. Aqui, no caso, se eu quiser fazer um joguinho americano com ela, fica muito interessante com as abelhinhas. Poderia usar também no lugar do stencil de moldura desse MO0022, construir aquela moldurinha com hexágonos, que eu já ensinei vocês aqui num outro vídeo que está já aqui no YouTube. Então eu poderia trazer os hexágonos como se fossem as colmeiazinhas das abelhinhas. Então a criatividade é vocês que vão definir o que vocês querem. Então vamos lá na máquina com esse sanduichinho que eu vou fazer agora com vocês, para vocês verem como que isso vai funcionar na máquina. Bom, já estou aqui na máquina, como eu falei para vocês, eu vou fazer duas partes, né? Aqui eu vou quiltar primeiro o stencil na forma simples, para vocês verem o visual que o stencil na forma simples que ele produz no tecido. Então só vou acompanhar, como eu expliquei para vocês, a sequência do traçado. Então, esse seria o quilting, né, deste nosso stencil na forma simples dele, não acrescentei nada. Então, ele já é bonito, ele dá um efeito visual bonito. Agora, eu vou preencher essa parte, vamos dizer que a minha moldura tem essa largura e eu ainda tenho tecido e manta solto aqui. Então, eu vou completar com linhas retas, vai e vem, né? Eu vou andando usando a própria lateral do stencil para fazer o backtracking. E vamos lá, vocês vão me acompanhando, eu vou preenchendo isso aqui com linhas retas. Aqui eu tracei as linhas com meia polegada, mas eu posso até diminuir. Então, vou fazer esse lado com meia polegada e esse outro lado um pouco mais fechado, para vocês perceberem a diferença. Então, eu quiltei a primeira passada com a marcação que eu fiz, que é de meia polegada. Agora, eu tô voltando, fechando, colocando uma linha exatamente no meio. Mas eu não risquei essa linha. Então, como que eu consigo fazer ela exatamente no meio e retinha? Essa é uma vantagem aqui do pezinho da máquina Hand Quilter, que ela é um pezinho aberto e a minha agulha está exatamente a 1/4 de polegada. Então, eu sei que da agulha até a lateral do meu pezinho, eu tenho a medida de 1/4. E da agulha para o lado de cá também. Então, para todos os lados, a agulha está a 1/4 de polegada. Então, eu crio com isso referências visuais. Então, quando eu encostar aqui, eu faço com que essa linha primeira que eu já quiltei, eu vou margeando a lateral do pezinho. E aí, eu sei que a minha agulha vai ficar a 1/4 de polegada. Então, ó, eu vou andar backtracking por cima daquilo que eu quiltei até aquele pedaço. Quando chegar aqui, eu posiciono a lateral do meu pezinho de quilting com essa linha que eu já quiltei. E venho trazendo até embaixo. E aí eu sei que a minha linha vai ficar retinha a uma distância de 1/4 de polegada.
Então, independente de qual seja a sua marca, de como é o seu pezinho de quilting, crie essas referências visuais no seu pezinho de quilting. Você pode até fazer uma marcação com uma canetinha. Bom, vou fazer só esse pedaço, vou fazer esse outro pedaço e vou deixar essa parte para vocês poderem comparar como que fica esse visual. Agora, essa outra parte de cima que eu quero fazer o quilting para mostrar para vocês como que ficaria se esse stencil, se eu quisesse fazer um preenchimento. Então, é a mesma coisa aqui de baixo, eu vou quiltando em faixas. Eu vou seguindo o caminho que o stencil vai me empurrando. Então, eu passei uma vez aqui, eu vou fazer essa parte toda aqui de baixo, depois eu volto fazendo a parte de cima e assim por diante. Bloquinho pronto, então o que eu quis mostrar para vocês? Que um simples stencil de moldura, que é o MO0022, que ele é bem tranquilo, bem fácil de fazer. A gente pode construir molduras simples, eu posso acrescentar linhas retas, aqui eu botei em duas distâncias, com 1/4 de polegada, com meia polegada, para vocês verem o efeito que dá eu colocando linhas mais juntas e mais separadas. E aqui eu fiz um pedaço como se esse meu stencil de moldura, transformando ele num stencil de preenchimento. Então, vocês podem ver o efeito bonito que ele dá, traz um efeito muito interessante. Vocês podem usar isso em bolsas, necessaire, fica muito interessante, olha, porque ele dá uma textura no tecido muito interessante. Aqui o avesso, então se eu quiser montar uma necessaire, posso até montar com essa parte aqui, como se aqui fosse a parte de cima e esse aqui a parte de trás. Então vocês que fazem costura criativa, olha como não é difícil vocês valorizarem ainda mais o trabalho de vocês com esse stencil. Então, como vocês viram, ideias existem muitas. A gente pode aproveitar um stencil e transformar ele em várias coisas diferentes. Então, eu deixo aqui o desafio para vocês. Sempre que vocês, com os meus stencils, fizerem alguma coisa diferente, não se esqueçam de me marcar para que eu possa compartilhar. Então, marca lá o @FabiaDinizQuilting, que eu vou compartilhar as ideias de vocês. Então, quanto mais ideias a gente tem, é melhor, porque a gente vai um ajudando ao outro, dando mais ideias, é bem bacana. Então, para essa semana, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o canal, de acompanhar aqui o Fábia Diniz Quilting, que eu vou dar toda semana trazendo neste projeto para vocês um vídeo novo de como usar os stencils, de como a gente poder trazer mais elementos para o quilting para deixar suas peças mais valorizadas, cada vez mais bonitas. Espero vocês então agora na semana que vem.